Boa noite, eu sou Marcelo Araújo. Nós começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. E hoje vamos receber aqui, nesta conversa desta quarta-feira, dia 9 de março de 2022, o jornalista e compositor Ricardo Mendes. Dentro de alguns instantes ele estará conosco aqui, né? Aliás, acabou de chegar. Deixa eu adicionar o Ricardo aqui à conversa. Oi, Ricardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcelo? Tudo Tudo. bom? Acho que você só precisa inverter o celular, deixar ele na vertical. Tá vendo na vertical? Pensava que era na horizontal. É na Vai. vertical, no Instagram é assim. Opa, opa, perfeito. Tudo bem então, Ricardo Mendes. Em Tudo primeiro lugar, jóia. muito obrigado aí por aceitar o convite para participar dessa live aí, para falar do seu trabalho. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E Tá um alô aí para certo, todo mundo que está nos acompanhando. tá certo. O pessoal está começando a chegar e vai continuar chegando e a gente pode já ir começando a conversar, né, Ricardo? Bom, mais uma vez obrigado. Já conheço o Ricardo aí há bastante tempo, eu acredito que há mais de 30 anos, né, Ricardo? Desde a época da UNB, da universidade, né? Isso. Bas- Bastante tempo. Ricardo, eu queria saber justamente, vamos começar falando da parte de jornalismo, de comunicação, depois a gente vai para a parte, na segunda etapa desta live, nós partimos para a parte artística e musical. Então, começando Uhum. pelo jornalismo, como é que surgiu o seu interesse por essa área? Bem, ainda como estudante do ensino médio, né, eu tinha interesse na área de comunicação e inicialmente o meu interesse era mais voltado à publicidade. Mas aí, enfim, com uma questão de onde levar os meus estudos, eu acabei optando pelo jornalismo, porque o meu interesse seria ir para São Paulo fazer publicidade, né? E essa ideia não me seduzia muito à época. Eu, preferindo ficar na minha cidade, eu comecei a me interessar mais pelo jornalismo e acabei optando. Estudei na Universidade de Brasília, né? E ao longo do curso superior eu já trabalhava, né? Eu fiz 4 estágios ao longo da minha graduação. O último deles da Rádio Nacional, que foi fantástico para me dar agilidade, né? Tempo de reportagem, já que no rádio os prazos sempre foram mais curtos, né? E em seguida, daí eu me formei, trabalhei e comecei a carreira na imprensa escrita, né? Jornal impresso, que é a minha especialidade. Uhum. Legal. E como é que foi o curso de comunicação na Universidade de Brasília, de jornalismo? O que você achou do curso, né? Lá já você também teve experiência de já de escrever no Jornal Campus, não é isso? Que era o jornal que é o jornal da universidade, da parte de comunicação. É, ah, quando eu penso nos anos de universidade, né? Eu penso no que eu aprendi, mas penso também, inevitável, a noção de que nós estávamos assim aprendendo um ofício que estava prestes a ser completamente desconstruído e reinventado, né? Eu costumo brincar dizendo que era como se nós estivéssemos aprendendo a ser, vamos dizer, aprender a ser excelentes técnicos de manutenção de carruagens puxadas a cavalo, enquanto outros engenheiros já estavam produzindo o automóvel. E quando nós saímos da universidade, em poucos anos o padrão era o automóvel. Então, fica muito essa percepção de que nós estudamos um curso que não estava preparado para as transformações que viriam, e de fato não estava, e nós somos a geração que ficou aí no intervalo do analógico e do digital. Nós tivemos que aprender o digital já na profissão, porque o nosso curso foi analógico, né? Aprendemos diagramação não usando um computador, mas recortando tiras de cartão
de cartolina e colorida e cortando numa página em branco para fingir que estávamos diagramando uma página. Então, de fato, a universidade ela foi incapaz de nos preparar para o mercado que estava vindo, não porque ela não quisesse ou não havia se capacitado, mas porque ninguém estava preparado para o ambiente disruptivo que a chegada da internet ia trazer para o jornalismo, né? A gente sair do ciclo de 24 horas de notícia para o ciclo aliás, para o paradigma do tempo real, né? E, de fato, a faculdade não nos preparou para isso. A parte disso, a parte de humanidades, não. Essa parte do estudo, ela se revelou muito útil, principalmente hoje, em que certos aspectos da ética da profissão são negligenciados. A gente trazer esse olhar desse período anterior, acho que ajuda a gente a tomar decisões melhores. Uhum. Muito bacana essa sua colocação, né? Essa percepção de que a sua geração, né? A geração que se formou, né? Pegaria um tempo, né? Um curto tempo, né? Alguns anos desse formato analógico, né? Para logo vir aí muito rapidamente a digitalização, né? Das Uhum. redações e depois internet, sites, né? Muitas transformações mesmo, Ricardo. É importante lembrar que, quando nós estávamos na universidade, o jornalismo brasileiro estava experimentando um certo apogeu, né? Ele estava em termos de prestígio, em termos de qualidade do jornalismo impresso, né? Nós víamos aí no embalo de uma sequência de momentos políticos importantes do país, em que o jornalismo investigativo, a análise em profundidade, né, enriqueceu os jornais, enriqueceu a forma de fazer jornalismo e acrescentou um prestígio à profissão. Né? A gente pode vir desde a redemocratização, o movimento das diretas, passando depois pelas primeiras eleições diretas no país, os escândalos, como escândalos dos anões do orçamento, enfim, porque esse foi o período que a gente vivenciou antes do advento da internet, né? E que, assim, esqueci do impeachment do Collor, né? Que também foi um momento importante de aquisição de um capital simbólico, de um prestígio adicional do jornalismo no Brasil. E nós estudamos empolgados com esse momento do jornalismo no Brasil. Né? E entramos para a profissão com essa empolgação, mas ali há 4, 5 anos o jornalismo transformou-se em outra coisa. Né? Eu não quero dizer que é melhor ou pior, há aspectos positivos e negativos da transformação tecnológica, mas o que eu quero dizer é que nós não estávamos preparados para isso, nós tivemos que aprender na marra. Nós não éramos seres digitais que chegamos à redação, né? Nós não dominávamos os cânones do jornalismo impresso, estávamos ali diante de pessoas que tinham muito mais experiência do que a gente, e premidos por esses dois momentos geracionais aí, a gente teve que aprender a tocar os pneus do carro com o carro em movimento. Tinha umas histórias aí, né, do pessoal montando a página já digital, né, a página toda pronta e de repente um botãozinho errado ali apagava tudo, né? Sumia Sim, sim. tudo. Mas sufoco, mas valeu a pena a mudança. Ricardo, você falou há pouco que você teve 4 estágios, né? Passou por 4 locais enquanto você ainda estava na graduação, estudando, né? Graduação de comunicação. Quais foram esses estágios? Foi um em jornal comunitário, 2 em jornalismo sindical e o quarto na Rádio Brás, onde eu trabalhei com produção e reportagem na Nacional AM, Brasília. Uhum. E de que forma esses estágios te ajudaram para contribuíram para quando você se formou e foi de fato para o mercado, né? Acho que Do jornalismo impresso. permitiu aplicar, né, os conhecimentos que eu estava adquirindo em apuração, primeiramente, né, e ir atrás de informação. Time de reportagem, você tem o deadline para corresponder, né? E, enfim, com o tempo, fui aprendendo também técnicas de edição, né, títulos, né, enfim. Esses 3 primeiros estágios foram muito bons nesse sentido. O quarto, que foi na rádio, esse foi especial porque esse pôde me colocar no calor da notícia, né? Eu tinha uma função lá que basicamente era de produção, que
quando as demandas de produção estavam atendidas, né? Se o programa fosse para o ar e eu já tivesse atendido essas demandas, eu poderia pegar o carro da reportagem e partir para a reportagem. E então eu me esforçava para fazer isso e mesmo assim, ali na inexperiência, tive a oportunidade de participar de algumas coberturas impactantes, como foi o caso do assassinato daquele menino aqui em Brasília, o Marco Antônio Velasco, né? Foi assassinado por uma gangue de adolescentes. Também a cobertura das manifestações pelo impeachment, apesar de estar na Rádio Brás. Eu cobri, por exemplo, no dia da votação do impeachment, estava lá no gramado, transmitindo. Né? Enfim, e que uma coisa que fez muita diferença para quando eu fui, de fato, bater na porta de uma redação, já pedir como formado, pedir um emprego, né? Que foi a agilidade. Né? Como eu falei, o timing para correr atrás, ter a noção do deadline, né? Ter aquele espírito de ligar para o editor para tirar uma dúvida, para mostrar o que você já tem em mãos e dali, se dali você deve reorientar a sua cobertura, ou se você deve insistir no que havia sido planejado. Então, essas dinâmicas do dia a dia do repórter, né? Quando cheguei à redação, isso foi um diferencial que o estágio me trouxe. Uhum. Você ficou quanto tempo na antiga Rádio Brás? Hoje é Ah, BC? não. Olha, foi aproximadamente 1 ano e 8 meses, mais ou menos, que assim que eu me formei, eu tive que me desligar. Uhum. 1 ano e 8 meses. Ba- Exatamente. Bastante tempo. E você ficou, era Rádio Nacional AM, FM? Qual das? Rádio Nacional AM. Rádio Nacional AM. Isso. Gravei inserções também para os programas noticiosos da rede, né? Passa também na FM, enfim. Uhum. Depois da Rádio Nacional, você chegou a trabalhar com rádio novamente ou você ficou só com o impresso a partir daí? Não, não. Aí eu me encaminhei para o impresso, realmente me especializei nele. Uhum. E o rádio é interessante, né? Porque até hoje ainda é uma mídia muito acessada no Brasil, né? E depois vieram, hoje tem esses formatos de rádio web, né? Como é que você avalia a importância do rádio hoje como um veículo de comunicação? Você acha que ele ainda tem essa força para a notícia, particularmente? Vieram nessa época que você trabalhava, já estavam surgindo as primeiras emissoras acho que primeiro, né? CBN, né? Só de notícia, depois viriam Band News, etc. Mas como é que você avalia hoje a importância do rádio ainda como um veículo de comunicação com a Olha, o internet? rádio, não, o rádio é importantíssimo, especialmente quando a gente olha assim para tempo que nas grandes cidades as pessoas perdem no carro e que o rádio acaba tendo um grande consumo nesse público, né? Não só nesse público, mas a gente percebe até como a programação foi se especializando em dar notícias do trânsito lá em São Paulo, e depois isso foi irradiando aqui pelo resto do país, né? Enfim, esse público ele está ali, está preso, não tem como escapar. Se você souber alcançá-lo, você faz um bom trabalho. Sem falar de que, mesmo nas grandes cidades, né, o rádio é quem melhor acaba fazendo o jornalismo, o jornalismo que aborda os problemas do bairro, os bons jornalismos que mostram o problema da cidade, não só o trânsito, mas problemas de infraestrutura, né? Eu faço muitas vezes trabalhos de diagnóstico de imagem, né? E a gente vê como o rádio em uma cidade como São Paulo é fundamental para você defender, por exemplo, o trabalho do ente público, seja a prefeitura, seja uma secretaria de Estado, porque muito mais, você chega muito mais facilmente a alguns nichos de público do que se você utilizar exclusivamente a internet ou as redes sociais, por exemplo. Uhum. Legal. Então, e da Rádio Nacional você foi para o Jornal Impresso. Qual foi o seu primeiro emprego em jornal? Meu primeiro emprego foi no Correio Brasiliense, né? E eu entrei lá no dia 21 de janeiro de 1994. Isso. 21 de janeiro de 94. E poucas semanas antes de acontecer uma reviravolta no jornal, né? Que foi a ida do Ricardo Noblar para o posto de diretor de redação, em que dali ele imprimiu uma série de mudanças no sentido de transformar o Correio Brasiliense, de fato, num jornal de referência da capital, não só para quem mora aqui,
né? Mas para toda a comunidade política que, enfim, está aqui em Brasília. Fez isso apostando em pessoal, houve muitas contratações, houve mudanças da forma de contratação, porque era exigido full-time dos repórteres e demais jornalistas da redação, que antigamente geralmente se dividiam entre dois empregos, né? Então, garantiu full-time, uma melhor remuneração, mas com a exigência de dedicação exclusiva, porque para aquele projeto não havia como ser um repórter sem ser um repórter full-time, né? É, o investimento pesado em reportagem, né? Que acho que foi um grande diferencial, e o projeto editorial, ali, o projeto gráfico, que consolidou também o Correio Brasiliense como uma referência no fotojornalismo, né? Um trabalho de uma equipe fantástica de fotojornalistas que corresponderam ao projeto e fizeram do Correio Brasiliense, de fato, naquela década de 90, uma referência em jornalismo impresso e reportagens de fôlego, eu gosto de destacar. Uhum. Projeto gráfico também teve muitas mudanças, né? A gente já teve aqui a Chiquinha Magalhães, né, que era também do Correio nessa época e contou um pouco dessa parte visual, né, as ousadias, né? Isso, foi um projeto gráfico de autoria do artista plástico Chico Amaral, uma referência na área. Uhum. Legal, Ricardo. E você passou por quais editorias, por quais funções no Correio Brasiliense? Quanto tempo você ficou lá? Olha, nessa minha primeira passagem foram quase 6 anos, né? Basicamente como repórter, mas atuando na cozinha, né? Ajudando a editar as páginas aos plantões, isso já na segunda metade desse período que eu fiquei por lá, né? Agora, em termos de reportagem, eu acho que eu só não escrevi para veículos e informática. Tirando isso, eu devo ter escrito para todas as editorias e cadernos da publicação. Uhum. Já E teve você, corte para internacional, para esportes, o que fosse. que bacana. E você falou que houve um investimento pesado aí do Noblar, né, na questão da reportagem, né? Como é que foi ser repórter nessa época? Olha, era muito gratificante. Era muito gratificante a oportunidade de desenvolver uma reportagem de fôlego, né? Hoje é uma coisa até impensável. Eu lembro de uma série que foi muito interessante, que foi no ano das eleições de 1998, e que o Correio Brasiliense apostou numa série de reportagens sobre grandes líderes políticos que em seus estados comandavam também grandes máquinas de comunicação, né? Rádio, TV, jornal. E em função disso, eu e mais 3 colegas fomos enviados para praças diferentes aí do Brasil, né? Para realizar esse trabalho, em torno de 4 dias a uma semana de apuração, cada um teve, né? E realmente foi um trabalho fantástico, mostrando como que o poder dessa comunicação, ele sai do abstrato que a gente pensa eles têm poder, para como que esse poder, de fato, venha a ser exercido, né? Que episódios retratam o uso dessa ferramenta que é a propriedade de meios de comunicação. Uhum. Outra reportagem, outras reportagens muito interessantes que eu gosto de lembrar foi uma série que eu fiz que está apurando a atuação de um grupo de extermínio ligado a policiais militares em Águas Lindas de Goiás, né? E esse episódio, inclusive, foi um episódio que me abalou no momento as minhas convicções sobre a utilidade do trabalho do repórter, porque foi um trabalho investigativo de fôlego, né? Em diferentes semanas eu publiquei reportagens sobre o que estava acontecendo lá. Tinha um cidadão que vinha sendo ameaçado, essas ameaças já tinham sido levadas ao órgão de segurança e ao legislativo, pelo fato de ele estar fazendo denúncias acerca desse grupo de extermínio, né? Pois bem, denunciei, mas dali é passado um ano e pouco, o assunto esfriou. Ele foi alvo de uma emboscada.
A pessoa que preparou a emboscada, inclusive eu tomei café na casa dela com ele, que ela era vice-presidente da Associação Comunitária voltada para essa área de segurança, ele era o presidente. Então ela o traiu, eu cheguei a conhecer essa pessoa, tomei café na casa dela, e quando eu soube do assassinato desse cidadão, eu realmente, assim, foi como se quebrasse alguma coisa dentro de mim, entendeu? E, rendeu uma ótima história, mas foi incapaz de impedir que a sentença de morte dele fosse executada. Isso realmente me impactou muito na época. E também é um risco para você, né, em fazer essa matéria, né, porque cobrir um grupo de extermínio, denunciar, né, certamente não é algo, não é uma reportagem das mais, enfim, tranquilas, né? Olha, a ficha só cai quando a gente percebe que está sendo seguido. Quando você percebe que está sendo vigiado, é que a ficha cai. Até então, não sei se é em consequência de ter 20 e poucos anos, né? A, a, a petulância de ser um repórter que saiu da capital para ir lá na cidade de Águas Lindas, mas eu não percebia essa ameaça até perceber que ele estava sendo seguido. Um caso semelhante foi ocorrer comigo quase 8 anos depois, 8 anos, em torno de 8 anos depois. Eu estava fazendo um trabalho no Rio de Janeiro, né? E era lá na Zona Oeste, já terreno de milícias e tal, e que eu fui entrevistar uma liderança comunitária numa comunidade. Quando eu cheguei na outra, já tinha um cara me esperando na porta da comunidade, sabia quem eu era e o que eu estava fazendo. Então, isso também deu uma dimensão. E, de fato, era gente ligada a miliciano, ligada, inclusive, a um vereador que, se não me engano, encontra-se preso até hoje, né? Então, eu acho que até a hora que você sente o bafo da fera no seu pescoço, você se sente meio invencível. É, mas importante, muito importante que haja esse trabalho aí. Parabéns aí pelo seu trabalho investigativo. Isso, essa matéria você fez para a editoria, essa foi Cidades, essa do grupo de extermínio? Do grupo de extermínio Águas Lindas, sim, para o Caderno de Cidades. O Caderno de Cidades correu com esse livro, chegou a correr com, voltar com mais de 20 jornalistas, de repórteres e redatores. E olha que eu estou chutando assim por baixo, é que eu não me arrisco a dizer que eram mais de 20 repórteres, mas talvez fôssemos. Eu lembro que a reunião a sala era muito pequena para tanto repórter e o tempo era muito curto para tantas sugestões de pauta que nós tínhamos. Uhum. Legal. Tem alguma outra história dessa época do Correio que você gosta de contar, que você lembra? Sobre a redação, ou sobre alguma das suas pautas? Ah, a gente sempre tem, às vezes, a satisfação de pegar um picareta, né? Vamos pegar uma coisa mais leve, vamos pegar um picareta. Era, acho que as eleições de 1900 e... Acho que também nas eleições de 98, se eu não me engano. Havia um médico que havia sido diretor do hospital, de um dos hospitais regionais aqui de Brasília, de uma grande cidade satélite. E a gente recebeu a dica de que ele estava utilizando o comitê eleitoral dele para furar a fila da emergência. A pessoa ia lá na emergência do hospital, tinha que pegar uma fila grande, mas passasse lá no comitê, conseguia uma fichinha e era atendido mais rápido no hospital, né? Pois bem, então, poxa, como construir essa história, né? Eu tinha 1 a 2 dias para fechar essa história. Eu não tive dúvida. Eu inventei uma história, fui lá para o comitê eleitoral, disse que eu estava com um tio doente em casa, com uma crise renal, que ele não conseguia sair de casa, que não dava para ele pegar filas, que podia ser feito. E fizeram comigo o que fizeram todos, né? Pegaram meu nome, né? Uma identificação, me deram lá um nome para eu procurar lá no hospital e um santinho do candidato. Peguei tudo isso, beleza e tal. No outro dia de manhã eu voltei, né, e confrontei um pouco como um
a, 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 o acesso a essa consulta, né, a tendência seria correr para publicar a história, né, e depois você publicar uma segunda história com a visão do acusado. Né? Mas o nosso padrão não era esse. A história tinha que vir Ricardo, completa. A acusação e a defesa. Ricardo, desculpe eu te interromper. É só porque acho que quando você começou a contar a história de que você tinha pego o Santinho, acho que deu uma travada, uma ligeira congelada. Você pode voltar desse ponto? Você pegou o Santinho e foi no hospital? Desculpa aí. Eu peguei o Santinho, fui lá, constatei que a pessoa existia mesmo, né? E, enfim, falei com a pessoa que voltaria no dia seguinte, então eu voltaria depois com o meu tio, mas não voltei, né? Voltei para a redação, relatei ao editor o que havia e tal. E no dia seguinte fui confrontar o candidato lá. Fui de manhã e, de fato, eu confrontei e saí com a história publicada no dia seguinte. O que eu queria chamar a atenção é que hoje, né, com o advento do tempo real enfim, com a grande oferta de blogs, com jornalistas com critérios diferentes em relação à ética, o mais comum seria não esperar o dia seguinte para confrontar o cara, mas e sim sair com aquela história no momento e depois sair com confrontação. Ou seja, a pessoa iria falar já na condição de acusado, né? Na reportagem que traria a versão dele. Enquanto o nosso padrão no jornalismo, então, era que se você não ouvir o outro lado, você não tem a matéria. Né? E foi por isso, né? Era tarde da noite já, deixamos para o dia seguinte, confrontei, aí sim eu tinha a matéria. Eu tinha a pessoa falando. O que não impediu do cidadão em questão processar o jornal, processar o repórter, mas perdeu na justiça. Uma coisa que me orgulha é que eu nunca perdi um processo na justiça por minha atuação como repórter ou editor. Legal. E depois do Correio, aí você foi para qual veículo, Ricardo? Bem, aí eu tive a minha primeira incursão na área de jornalismo, de comunicação corporativa, né? Eu fui trabalhar numa agência de comunicação e atendemos a clientes privados, entre os clientes que eu atendi, a Associação Brasileira de Supermercados, né? E a FUNCEF, que é o Fundo de Previdência do saudoso jornalista Máximo Mazzolino. Fui trabalhar no Jornal de Brasília com ele, na editoria de cultura, né? E acabei ficando 6 anos naquela casa, num período muito feliz em que trabalhei com grandes amigos. Uhum, certo. E qual foi o trabalho que você desenvolveu nesse período, ao longo desses 6 anos, no Jornal de Brasília? Bem, eu cheguei lá na editoria de cultura e entretenimento, que eu viria a assumir tempos mais tarde. Aí, depois de uns 3 anos, acredito, 2, 3 anos, eu assumi a função de editorialista do jornal e editor de primeira página, né? E fiquei nessa função até a minha saída do jornal em 2006. Isso, 2006. Uhum. Uhum. E uma coisa que eu fiz por lá também, que foi muito gratificante, que foi um projeto que eu desenvolvi com o meu parceiro Lauro Aires, que é jornalista e músico, com supervisão do editor-chefe, que era o Silvio Guedes, outro grande jornalista, que foi um projeto para a gente fazer uma seleção e capacitação de estagiários. O jornal estava começando a desenvolver um programa de estagiários, mas não havia ainda um instrumento formal para a seleção, né? E um programa para treinamento desses estagiários. Eu e o Lauro desenvolvemos essa proposta, né? Apresentamos para a direção do jornal, para o editor-chefe, e levamos adiante aí por pelo menos 2 anos. Um projeto que foi fantástico. Tivemos a oportunidade de participar do início da trajetória de colegas que hoje estão em posições destacadas do jornalismo brasileiro. Uhum. O que que levou vocês a criar esse programa de capacitação dos estagiários? Olha, eu tenho pouca lembrança de como foram as nossas primeiras conversas, tá?
Eu acho que foi muito uma coisa de voluntarismo mesmo. Acho que havia demanda de como a gente melhorar para o tempo que esses estagiários têm aqui conosco, né? E condensar em poucas semanas algumas lições básicas para que os editores, né, não, enfim, possam se concentrar na produção deles, né? E ir corrigindo a trajetória, mas não fica do básico, né? Das rotinas da redação, da estruturação de um texto, enfim. Aqui e acolá, né, um estagiário apresentava uma deficiência maior, né, e a gente ia corrigindo o rumo, né, dessa formação para a gente poder preencher essa lacuna. E, Uhum. Então antes deles começarem a irem para alguma editoria, eles passavam por esse programa. ou, Opa, tô te ouvindo, já que Ricardo. havia travado aqui a minha tela. É, deu uma Então, esse travadinha. período foi muito gratificante de participar aí do início de trajetória desses colegas, né, uma rapaziada muito entusiasmada, muita energia, que desde cedo levou muito a sério a profissão. Uhum. E você vinha da reportagem, né? Aí passou um tempo por uma assessoria de comunicação, você falou um ano e meio, mais ou menos, né? Creio. E foi então já para o outro lado da redação, né? Da edição, Uhum. enfim, como é que foi? Que diferenciações você faz entre um lado e o outro, né? Reportagem e tá de um lado da reportagem, tá na edição, né? Que visões você leva com a experiência de repórter para a edição, né? O que é preciso ter, que olhar é preciso ter como editor, né? É importante ter. Eu acho que o grande diferencial é que você começa a ser um gestor de pessoas, né? E que você tem que ter a preocupação de fazer a sua equipe funcionar bem, você entender que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem suas habilidades e seus desafios, e que é importante você interferir no clima da equipe antes que uma pequena desavença se transforme a equipe em dois, três grupos divididos entre si e tal. Não deixar, enfim, que as pressões fragilizem a confiança dos integrantes da equipe, né? E que o relacionamento seja bem para que a gente possa extrair ao máximo, né, o espírito de colaboração, o espírito coletivo, né? Mas eu gosto de frisar que essa experiência de edição, na verdade, mesmo na época de repórter, eu já tive muito essa experiência lá no Correio Brasiliense, né? Eu cedo fui puxado para a edição de texto, inclusive com a surpresa de ter a oportunidade e a responsabilidade de editar textos de repórteres que reconhecidamente de extrema qualidade, com brilhantismo, tanto de apuração como apuração como de qualidade do texto, né? E eu acho que esse respeito com colegas que eu reconhecia como mais competentes que é, eu, eu tentei lidar com o mesmo respeito com quem estava ali precisando aprender comigo, né? Então, ver a qualidade que está ali precisando ser alimentada para germinar, em vez de simplesmente querer colocar o repórter dentro do padrão estéreo, né? Porque no jornalismo a gente tem uma certa padronização, especialmente quando a gente está falando do jornalismo impresso, né? Mas ele não é uma padronização estéreo, ela tem que servir para informar, para o bem da informação, para que a informação seja transmitida de forma clara e objetiva. A Sanara Medeiros, que está aí, escreveu: gestão de equipe me parece ser a parte mais difícil da profissão. Ah, sem dúvida, é muito difícil. Mas também, quando você tem uma boa equipe e ela está azeitada, isso não te passa pela cabeça. Isso não se torna uma preocupação paralisante, né? Então, acho que é uma questão muito de você conseguir imprimir uma boa dinâmica interna na equipe,
que com o tempo as coisas vão operando mais facilmente. E mesmo quando você tem o desafio de integrar um novo colaborador naquela equipe, porque alguém saiu, né, ele vai encontrar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras, onde as orientações são claras, onde as regras estão explícitas, para que não fique pensando que onde tem uma pegadinha, o que, que eu não posso dizer, o que, que né, onde é que eu posso me trair, enfim. Eu acho que uma relação muito transparente com a sua equipe ajuda muito. E um princípio que eu, enfim, aprendi ainda como repórter, né, e que eu procuro levar, que é o seguinte, que elogio a gente faz em público, reprimenda a gente faz em privado. Legal, bacana. E depois você voltou então para a comunicação corporativa, é isso? Quando você saiu do Jornal de Brasília, aí você foi para qual assessoria? Bem, eu tirei um período para estudar, né? E depois desse período estudando, eu fui trabalhar com pesquisa no Instituto FSB Pesquisa, com, é, como se diz, planejamento e análise de pesquisas feitas com profissionais de comunicação, né? Atendemos clientes dos setores público e privado. Basicamente isso. Certo. Uhum. Posso falar Aí dos clientes, né? Dentre os clientes nós tivemos a CNT, a CNI, Microsoft, Prefeitura de Porto Alegre, a Telefônica Vivo, entre outros. Uhum. E Eu você poderia depois. citar também que eu fui para lá, né, a convite do meu colega, o Vladimir Gramacho, que é cientista político, né, nesse período ele estava estruturando a FSB Pesquisa, me chamou lá para participar desse trabalho com ele, que foi muito gratificante. Quando eu saí de lá, voltei para o jornalismo impresso, né, voltei para o jornalismo impresso e aí fui trabalhar com esportes do Correio Brasiliense, e o que era para ser uma temporada acabou durando 6 anos também. Uhum. E nesse período foram 2 Copas do Mundo, 2010 e 2014. 2 Bastante decepções. tenso, então. Mas muito trabalho, né? Ah, sim, Uma com rotina certeza. intensa. Sim, de horários puxados, né? Especialmente a quarta-feira, que os jogos vão até a meia-noite aqui no Brasil, né? Mas foi um período interessante também, né? Trabalhei com grandes colegas, tive a oportunidade de ver o desenvolvimento de jovens profissionais também, né? E foi assim, e lá eu fiquei até 2015, quando aí pela primeira vez eu fui de fato trabalhar no setor público, né? Eu fui para o Palácio do Planalto e fiquei no Palácio do Planalto até a saída da Dilma, quando aí fui trabalhar no Ministério da Integração Nacional, a gestão do ministro Jader Barbalho, né? E aí de fato fui para o outro lado do balcão, de fato, né? Eu já não estava mais na empresa comercial, eu estava lá como cliente corporativo do setor público, né? Mas ao mesmo tempo já tendo acesso a uma forma de trabalhar diferente, né? Tendo trabalhado com comunicação estratégica de uma forma mais aprofundada, né? Foi lá que eu pude trabalhar com o jornalista Fernando Thompson, cara fantástico, fabuloso, uma locomotiva de trabalhar, né? E que eu costumo dizer que ele me fez entender realmente o que quer dizer o chavão de foco no cliente, né? Que não é foco no cliente, não é foco no que a gente quer para o cliente, mas foco em como o cliente pensa. E não adianta a gente querer trazer algo para o cliente sem fazer com que ele enxergue também pelos nossos olhos aquela vantagem que nós julgamos estar levando a ele. O produto não pode falar, não, o produto nem sempre fala por si. É preciso a gente trazer a empatia do cliente para tentar enxergar o que aquilo pode fazer por ele, né? Infeliz da gente simplesmente trazer o discurso de autoridade, vamos fazer assim
porque é assim que funciona, porque é assim que se faz hoje em dia. Não, vamos trazer a compreensão do cliente ao nosso lado e para que a gente também, nessa troca, entender melhor as razões do cliente. E hoje você está atuando como consultor, né, e também colaborador de agências de comunicação, né? Que trabalho que você Isso. está realizando atualmente? Olha, basicamente o trabalho que eu já vinha desenvolvendo na última agência pela qual eu passei, né? Mas, enfim, eu sou contratado agora por produtos, né? E trabalho com mais de uma agência. Então, eu faço diagnóstico de imagem, tanto para o setor público como para o setor privado, né? Planejamento de comunicação, né? Construção de planos de comunicação e desenho e análise de pesquisa da área de opinião também. Uhum. Só para muitas vezes tem pessoas assim mais leigas assim fora da nossa área que assistem essa live, né? O diagnóstico de imagem, só para explicar para elas como funciona. Ah, sim, o diagnóstico de imagem, né? A gente identifica, faz uma leitura, né? De privado se apresenta, né? Você, formadores de opinião e influenciadores falam sobre essa pessoa. Pode-se aplicar pesquisas dirigidas para obter a opinião, seja do público externo ou do público interno dessa entidade, dessa organização, né, para se ter noção de como anda a imagem dela, né, e a partir dessa investigação, né, você vai traçar o que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e os riscos que se apresentam para que essa organização chegue a atingir os seus objetivos, né? Esses objetivos, né, que é a missão, os valores, e a visão que a organização tem de si, que é traçada lá pela organização quando ela faz o seu planejamento estratégico, né? Então, não é tirando da cartola mágica do comunicador, é a partir daquilo que, como a, a organização se vê e aonde ela quer chegar, é que a gente traça todo o nosso planejamento, né? Quem a gente precisa impactar, como a gente precisa impactar, por que a gente precisa impactar. Muito interessante. E esse trabalho que você realiza, Ricardo, você faz assim, digamos, diagnósticos completos aí, né, para os seus clientes, né, para as instituições para as quais você trabalha, né, pesquisas, muito bacana. Uhum. É, a importância de se ter o domínio, de se ter todos esses materiais para os quais você produz, né? Por exemplo, esse diagnóstico da imagem, como é que uma instituição, seja ela pública ou privada, pesquisas, né, que você falou que também trabalha, né? Como é que uma instituição pode se valer desses recursos, como você falou, para atingir os seus objetivos enfim, chegar onde ela pretende? Que esses Olha, suportes ajudam? isso não é uma ciência esotérica, misteriosa. Na verdade, né, a comunicação estratégica, né, ela bebe da comunicação, ela bebe do marketing, ela bebe da administração, para, enfim, encontrar modelos de trabalho que permitam acessar essas demandas e tentar atender essas demandas que são ligadas à atuação da organização e da sua comunicação. Então, hoje, muito capacitados, né, que detêm esse conhecimento, que estão dispostos a levar esse conhecimento para dentro da organização, né, e fazer com que esse conhecimento faça parte da cultura da organização e seja de fato útil para ser um elemento estratégico para que a organização atinja os seus objetivos. Legal.
acredito que você já está aí há mais de 30 anos nessa área, né? Só como jornalista profissional desde 94, então algo em torno de 28 anos, né? Somar os seus estágios. E vendo olhando para trás, vendo toda essa bagagem, esse seu trabalho tanto com comunicação, né? Nas assessorias de comunicação institucional, como também em das redações de jornais, né? Como é que você vê essa bagagem? O que que isso é importante para você? O que que isso significa? Olha, a bagagem é muito importante, sem dúvida. Os anos de estrada vão dando a gente o molejo necessário para enfrentar as dificuldades. Mas eu gosto de insistir nisso. Para a nossa geração, o desafio parece que foi especialmente difícil. Chegamos ao mercado, acreditando que nós dominávamos as ferramentas necessárias para progredir, para prosperar, e dali a 3, 4 anos, aquelas ferramentas começaram a falhar, a se mostrar inúteis para um novo paradigma de informação, novas formas de se comunicar, e, e a gente teve que aprender no tapa. Eu avalio que a pessoa que saiu da universidade nos últimos 5 anos, ou está para sair agora, ela vai encarar com muito mais naturalidade o ambiente profissional no qual ela vai se inserir do que aquele que nos surpreendeu após 3 anos de formados. Legal. Agora vamos para outra parte, né? Falamos de jornalismo, de comunicação com o Ricardo Mendes, agora a gente vai falar de música. Porque nos anos 90, né, o Ricardo, ele era vocalista e também compositor em Brasília da banda Os Alices, né? Que eu queria que o Ricardo falasse um pouco sobre essa banda, como é que ela surgiu, né? Que conceito, como é que surgiu? Na verdade, eu queria até ir antes, né? Não sei se foi a sua primeira banda. Como é que surgiu o seu envolvimento com a cena musical de Brasília, né? Que sempre foi muito efervescente. Ah, comecei com essa história de querer ter banda lá com uns 14 anos, mais ou menos, no ambiente escolar lá do escola que eu estudava, que era o Dom Bosco, na Asa Sul, em que eu e alguns colegas a gente tentava fazer punk rock. E isso, na verdade, foi meio que um estágio para uma primeira banda que realmente consegui formar com composições, arranjos, uma rotina de ensaios, enfim, um trabalho contínuo, né, para a criação artística, né, que a banda se chamava Futuro Cíclico, então, que eu montei com outros 3 amigos, e que nosso som na época era gótico. Era um gótico, mas gótico dos anos 80, né? Um som muito influenciado por Susan the Bench, The Cure, Joy Division, né? E a gente ficou nessa atividade por mais ou menos uns 2 anos e meio, uns poucos shows. E aí eu me desliguei da música. Passei um tempo, tinha uns amigos que ainda tinham banda e tal, a gente, anos 80, a Casa do Incesto tinha um estúdio de ensaios e nós, que éramos amigos que ensaiavam, que eram de bandas diferentes, aos domingos nos juntamos numa mega banda que a gente fazia um som que seria tipo um pop industrial, né? E pra você ter uma ideia como era experimental, né? A banda era com bateria eletrônica, tinha três baixistas, 2 rítmicos e um melódico, né? A guitarra, eu tocava a guitarra, sendo que eu não sei montar um acorde na guitarra, mas a guitarra era utilizada como elemento percussivo, né? Então eu fazia uma nota presa e tocava aquilo como se fosse uma espécie de um reco-reco elétrico, né? Uhum. né? E que era a nossa turma e a turma da banda Animais dos Espelhos. Acho que você conhece essa banda. Enfim, a gente se divertia, domingos e tal, mas era uma banda feita só para a gente tocar mesmo, só para jam session.
tinha a menor pretensão de chegar aos palcos. Né? Aí passou um tempo já na UNB, enquanto conduzia, levava o curso de comunicação, eu e alguns amigos decidimos montar uma banda. Né? Primeiramente, eu e o guitarrista e vocalista Paulo Vigílio começamos a fazer algumas composições contra o nosso chamado Jefferson, que não viria a fazer parte da banda. E a nossa ideia era misturar pop, folk, rock psicodélico, que aí depois acabou entrando funk na mistura. Que nos inspirava, não era influência, mas nos inspirava, porque não era, a influência não era musical, mas conceitual. Eram os Mutantes e Os Mulheres Negras. Daí que acabou virando Os Alices também. E hoje, se você for no Google, você vai encontrar, no Google, no YouTube, vai encontrar outras duas bandas chamadas Os Alices, uma delas, inclusive, é em Portugal. E uma das duas, não sei qual, é gospel. Mas você não vai encontrar Os Alices no Google, você não vai encontrar Os Alices no Spotify, você não vai encontrar Os Alices no YouTube. É uma banda pré-internet e que provavelmente vai ficar por lá. Os registros foram perdidos num acidente depois que eu já havia saído da banda. Mas, enfim, os Alices, a gente acabou constituindo uma formação com 6 músicos, né? Eu, Paulo Vigílio, que eu falei, mais baterista, percussão, e um guitarrista e baixista. O barato que tinha, né, que a percussão era uma coisa que não tinha. Banda de rock, percussão em Brasília, nessa época não tinha nenhuma. E a maioria das bandas de Brasília nessa época estavam cantando em inglês. E parecia que um paradigma do Brasil que estava se tornando Brasília é que para a banda ser boa ela teria que ser soturna e cantar em inglês. A gente, não, nós vamos cantar em português, vamos usar roupa colorida. E como o nosso som tinha um elemento teatral, um elemento de sátira muito grande, né? Isso foi constituindo, eu que diz, o que seria a linguagem da banda, a linguagem estética da banda, né? Quase farsesca, né? Quase que uma paródia de uma banda, né? Não exatamente uma banda, mas seria a paródia de uma banda, misturando esses elementos, né? Especialmente o rock pesado, o folk já não estava mais lá, mas o rock pesado, o funk e a música brasileira. Quando eu digo funk, por favor, eu estou me referindo iria se chamar funk tempos depois aqui na nossa terra. E assim foi, eu fiquei na banda por um bom tempo. Eu fiquei no banda por um bom tempo, até mais ou menos meados de 93, que eu decidi sair da banda. Né? Comuniquei ao pessoal, a gente tinha ido numa turnê, alguns shows para fazer, e eu comuniquei ao pessoal que, olha, vou sair com a banda, mas vou cumprir toda a agenda, né? Nada pessoal, mas eu tenho outros planos, né? E assim foi até dezembro. Né? O meu último show com os Alices foi na véspera da minha colação de grau como bacharel em comunicação da Universidade de Brasília. Então, assim, como fechei um ciclo e comecei outro, né? Eu decidi sair da banda porque eu estava insatisfeito com o som da banda. Né? Nós já havíamos passado por algumas mudanças de formação e essas mudanças de formação acabaram alterando um pouco o som da banda. E, apesar de ter sido um membro fundador, eu percebi que eu não estava mais fazendo sentido a minha bronca. Eu não estava gostando, o problema então era eu. E assim eu comuniquei que eu ia sair, dali a aproximadamente 6 meses eu saí da banda e passei a me integrar 100% ao jornalismo, e assim foi por muito tempo que eu passei afastado da música. Uhum. A banda continuou depois que você saiu? Continuou, eles continuaram por mais um ano, mais ou menos. E vocês não chegaram a gravar demo, gravaram demos, claro, disco, chegou a... Nós tínhamos um extenso material gravado, esse material estava numa mídia,
que foi destruída acidentalmente. Quando eu já tinha saído da banda, eu já não fazia mais parte da banda. Destruída essa mídia, o que havia eram alguns registros em fita cassete. É capaz que algum integrante da banda tenha ainda algum registro desse, eu mesmo já não tenho. Mas o que doeu muito, porque é, era um registro de muito boa qualidade, chegou a tocar na Rádio Cultura, na Rádio Nacional, né? Mas se perdeu. Alguém deve ter essas demos. Não, você não tem demo da banda, É como eu falei, eu tinha em cassete, não tenho mas não mais. tem mais. Ah, mas, bom, alguém deve ter, né? Talvez algum ex-integrante, até alguém de rádio, sei lá, né? Oh, Essa que pena, Ricardo. E vídeos também. mídia, porque eu já não estava mais na banda quando isso aconteceu. Aham. E aí eu só fui voltar a mexer com música mesmo nessa última década, em que eu voltei a compor, né? E a alegria de ver duas delas gravadas. Inclusive está aí no Instagram, pessoal, se procurar aí nos posts recentes aí da última semana, eu publiquei link para poder ouvir as músicas. A primeira música se chama Amor no Coletivo, né? Que é um samba rock que eu compus com Lauro Aires e está no primeiro disco do grupo Centropia, né? E a segunda música que foi lançada agora, no dia 27 de janeiro, que é no novo disco do Autoramas, chamado Auto-intitulado. É a segunda faixa do disco, inclusive tem um clipe no YouTube, o clipe saiu no mesmo disco, no mesmo dia do lançamento do disco, né? É a música No Tope. Essa tá fácil de achar, tá no YouTube. E Ah, também tem legal. aí o Você link voltou do... a compor? Faz tempo que você voltou a compor, mais ou menos? É, já vai completar uns 7 anos agora, é. Isso. E tô com mais umas coisinhas aí já na expectativa para novos trabalhos de outros amigos. O que que te motivou a voltar a compor? Deu vontade? Deu saudade? Tesão de estar numa jam com o Lauro, né, e tocando violão, improvisando. Ele é um grande incentivador que eu tenho, né? E a gente, pô, uma amizade desde a época lá dos anos 90, correndo Brasiliense, trabalhávamos, fizemos algumas reportagens em grupo, inclusive, e mantivemos a amizade, né? Enfim, tá compor e fizemos a composição juntos, né? Eu não toco instrumento, né? Eu sou letrista. Então eu me vejo muitas vezes na dependência de ter um amigo, um parceiro que casamento, né? Eu preciso do compositor e o letrista. Você faz Nem todo normalmente as mundo é letras. como isso, eu faço as letras, né? Mas também faço a parte vocal, né? Legal, É, Ricardo. não é todo mundo que é que nem o Braguinha, né? Que o Braguinha, que é um compositor com centenas e centenas de composições, que nunca tocava, nunca tocou um instrumento. Ele cantarolava o parceiro, se fosse ao piano ou ao violão, que ele imaginava ser a música, o parceiro reproduzia, e tá, é isso aí, a letra é essa aqui. Então, enfim, Sim. não sou nenhum Braguinha, né? Eu tenho, mas tenho o privilégio de contar com amigos que gostam de trabalhar comigo. Legal. E, Ricardo, você que fez parte dessa cena, né, nos anos 90 ali, na primeira metade dos anos 90, que lembranças que você traz dessa época, daquele cenário, né? O que que você achou que havia de interessante naquela época? O que que ficou de interessante que aquela geração deixou como legado ali, né, naquela primeira metade dos anos 90? Olha, o que eu lembro é que é o seguinte, a gente vivia reclamando que tinha pouco lugar para tocar, e hoje é diferente, tem nenhum lugar para tocar.
enfim, bem ou mal, a gente conseguia cavar eventos, lugares em que a gente podia mostrar o trabalho, né? Havia atividades na UNB, havia atividades da Rádio Cultura, havia atividades como a Feira de Música, né, levada adiante por produtores independentes. Era pouco, mas havia. Hoje, hoje a coisa é muito mais difícil, né? Sabemos de alguns poucos lugares, né, alguns bares. Por isso, a dificuldade de pessoal que defende o rock autoral mostrar o seu trabalho. Se você pegar mesmo o plano piloto, né, você vê os bares, né, onde abrem para música ao vivo, né, não é para rock, né, é samba, sertanejo, né, outras coisas, né. É, tem samba, tem sertanejo, tem o sertanejo também, e tem o sertanejo, e tem o Funk, sertanejo. não aquele que você gostava, que você era influenciado, né, tem um outro funk aí também, né. É, não é muito animador mesmo, não. Que pena, mas tomara que melhore. E, cara, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Você que é um cara muito antenado sempre aí com a cultura. O que você tem ouvido aí de música interessante nos últimos tempos? Tem algum som que você recomenda aí pra gente aí nas seus streamings? Ou se você ainda ouve disco digital, ou perdão, disco físico, CD, LP, ou você é só de Spotify, etc. Agora ouvir um disco físico é quase um ritual, né? Você para ouvir aquilo, né? No dia a dia, realmente é o streaming, com toda a perda de qualidade que tem, mas a facilidade de você acessar uma biblioteca infinita de músicas, né? Olha, é difícil para mim indicar alguma coisa nova, porque geralmente eu ouço coisa velha, Não, pode ser muito, as velhas mesmo. né? Coisa muito velha. Mas eu vou recomendar uma coisa nova, que é o que foi lançado em novembro, muita gente já ouviu, mas eu acho que é interessante chamar a atenção, que é o Silk Sonic, né? A dupla formada aí pelo Bruno Mars com o Anderson .Paak, que lançou um álbum fantástico, com a sonoridade dos anos 70, tá? Mas com letras que são com linguajar atual, né? Tem a ver com R&B americano, né? E o álbum é fantástico, sabe? O som é bem, vamos dizer assim, analógico, vamos dizer assim, né? O som mais quente. E os arranjos são muito bons. E o Bruno Mars demonstrando que ele é um compositor de primeiríssima mão. Fantástico. Então, eu vou dar deixo esse toque de algum artista obscuro. Vou chamar a atenção para quem tem, às vezes, não tem muito interesse em ouvir o que está no mainstream, mas de vez em quando. Legal. O que mais? Uma série? Uma Vou série, falar por de série, exemplo. mas vou falar de uma série, não vou falar Claro. não de uma série, mas de um nicho de séries, um nicho de programas que vem sendo bem explorado. No final dos anos 90, início dos anos 2000, nos Estados Unidos, processou-se uma transformação na indústria do cinema que ocorreu aqui no Brasil também, que é o quê? A concentração dos cinemas, né, em mega complexos de cinema, né, tipo esse que a gente tem no Shopping, 8, 10, 12, 15 salas, né, e que muitas vezes você tem 12 salas e 4 estão passando o mesmo filme. Né? Esses grandes complexos dos Estados Unidos, eles teve uma coisa interessante, que esses complexos, isso não vai surpreender ninguém, ganha muito mais dinheiro com refrigerante e pipoca do que com o bilhete do ingresso. Então, na verdade, o que as pessoas estão indo para o cinema é, né, o cara que vende o bilhete de cinema para você, ele está querendo vender pipoca e refrigerante. O ingresso é só o pretexto para você comprar Coca-Cola e refrigerante superfaturado na mão dele. Pois bem, esse fenômeno não é só aqui no Brasil, isso é nos Estados Unidos. Isso direcionou também o quê? A preferência dos exibidores, né, dos donos de cinema, por filmes infanto-juvenis.
Aqueles que levam a família toda, consomem muito mais pipoca, né? O adulto vai para o cinema e não leva os filhos vão para o cinema, os pais vão. Então é mais pipoca, mais refrigerante. O que aconteceu? Essa concentração das produções do nicho infanto-juvenil deixou muito ator bom sem trabalho. Atores da terceira idade, atores fabulosos, né, vendo escassear as boas oportunidades de trabalho. Né? A oportunidade ruim, com certeza, aparece. Né? E, por um período, eles ficaram assim, reféns de pouquíssimos roteiros no cinema. No entanto, o que aconteceu? Essa demanda acabou vindo a ser atendida primeiro pela TV por assinatura e depois pelo streaming. Produções, né, voltadas para o público adulto, com roteiros adultos, criou oportunidades também para papéis para os atores da terceira idade, né? Atores com muita experiência que já não viram papéis tão bons. E diga-se de passagem, um problema ainda mais grave em relação às atrizes, né? Que a indústria costuma aposentar mais cedo em função de determinado padrão estético. Pois bem, então, o que houve é que parte do dinheiro, esse dinheiro também, estava aí esse dinheiro desses produtores interessados em investir em produções adultas, né? Ele também estava aí disponível para oportunidades de novas produções. Só que o que aconteceu é que nós vimos os próprios atores ricos, atores bilionários, botando a mão no bolso, né? E sendo coprodutores dessas produções. Né? E hoje é um padrão, inclusive, do cinema. Né? Boa parte das grandes estrelas do cinema produzem seus próprios filmes. Né? Então, hoje, você tem a oportunidade de assistir no streaming, né? Produções que você vai encontrar esses artistas veteranos, esses artistas de cabelo branco, né? Que, enfim, entregam desempenhos maravilhosos, né? E que eles não estão morrendo de fome. Eles saíram de casa para trabalhar tendo prazer com as produções, né? Produções que eles acreditam, roteiros que eles acreditam. Né? A gente chega assim, olha, finalmente, eu tenho algo aqui em mão que acho que vai te agradar. E ele está procurando um investidor. Então, junta-se as coisas, né? E nós temos. E eu vou citar duas produções que têm essa característica, não são produções que são recentes, né? Já são produções com 4 anos, mais ou menos, mas que estão nisso, né? Uma é o Método Kominsky, tá? Nós temos aí 2 ganhadores do Oscar, que é o Alan Alda e o... Alan Arkin e o Michael Douglas, né? E que um faz o agente, o outro faz um ator e professor de teatro, né? E falo das alegrias e dores desses 2 cidadãos já nessa faixa etária pós-70, né? E os diálogos são maravilhosos. E vamos lembrar, aqueles roteiristas que escreveram para os adultos, eles também migraram do cinema para a TV e para o streaming. Então, essa indústria está contando também com roteiristas maravilhosos. Então, eu recomendo o Método Kominsky, que é uma comédia de tons dramáticos, assim como também Frank e Grace, que é uma outra comédia de tons dramáticos, com artistas com mais de 70 anos, né? No caso, nós temos Martin Sheen, a Jane Fonda e o restante do elenco, né? Que é a produção da Martha Kaufman, que é a mesma que criou aquele seriado Mad About You, né? Enfim, é divertido, é leve e ao mesmo tempo não chama a gente de idiota, sabe? Você sente cócegas no cérebro, né? E nesse caso é a história de 2 advogados especializados em divórcio, né? Já com mais de 40 anos de casamento, que um dia chegam para suas esposas e dizem que, olha, nós vamos separar de vocês porque nós vamos morar juntos, nós somos um casal. Né? E aí, todos os desdobramentos disso, no seu meio social, meio familiar, é bem divertido, os atores se desdobram, a gente vê que os atores estão curtindo fazer aquele trabalho. Então, eu quero chamar a atenção para esse nicho. Fiquem de olho nas produções do streaming, que traz esses atores enrugadinhos e de cabelo branco, que você já não vê há muito tempo na tela do cinema. Eles escolheram estar ali, eles escolheram aqueles trabalhos. Então, alguma qualidade deve ter. Nossa, bacana, muito legal essa análise sua, Ricardo. Eu não tinha prestado atenção por esse ponto de vista dessa questão dos complexos, né, das salas multiplex, né, e essa mudança também para o streaming, que hoje é uma realidade, né, filmes que às vezes passam no cinema e no streaming, mas às vezes estão só no streaming e, como você falou, excelentes atores, roteiristas,
E também muito boas as dicas. Obrigado mesmo. A Jana Janazzi, ou Janazzi, está dizendo: o Antônio adora ECP, canta todas as músicas. Eu acho que ela está falando do disco do Bruno Mars que você indicou aí. Desculpa, eu não ouvi a pergunta. A Jana, acho que é Jana, Janazzi, Janazé, está falando do EP, acho Ah, que você indicou. Silk Sonic. Isso, Bacana. Silk Sonic. E Vale a pena. livro, tem algum que você deu recentemente que você recomenda? Olha, eu vou recomendar um que eu reli recentemente, mas que eu reli porque estava muito pertinente com umas outras leituras que eu estava fazendo, que é O Capitalismo Parasitário, do Bauman, Zygmunt Bauman. É um livro muito interessante, ele fala da desconstrução da noção de segurança que nossos pais viviam, né? Aquela que, enfim, uma vez você treinado numa profissão, você tinha a sensação que pronto, você está habilitado para garantir o seu sustento até o fim da vida e essa segurança já se foi. E ele vai falar de vários outros níveis da segurança que foi desconstruída em relação à geração dos nossos pais, né? Viveu e a minha geração, que agora está nos 50 anos, encontrou, né? Mas o ponto que eu gosto muito desse período, desse livro do Paulo, que ele falou do capitalismo parasitário, é que ele aborda o seguinte: se, se, na, se na visão marxista clássica, né, o grande elemento que garante a solidariedade do trabalhador à produção é o seu salário, porque garante a sua subsistência, né? O salário é a correntinha que está presa no seu pé, para que você não escape, né? Ele vai dizer que hoje é o endividamento, né? Antes você trabalhar para a sua subsistência, hoje em dia você trabalha para pagar as suas dívidas e manter o seu crédito. Ele vai falar sobre como, quando o Weber, né, o sociólogo Max Weber, escreveu a ética, o pensamento protestante, a ética do capitalismo, né? Ele vai falar que a ética protestante, né, era calcada na noção do sacrifício e da perseverança hoje para poder usufruir amanhã, né? Então, no trabalho é necessário você sacrificar-se no trabalho para poder depois usufruir dos frutos desse. Isso é muito presente nos Estados Unidos, né, onde é grave o problema das dívidas de financiamento educacional, né? E que você vai estar sempre pagando e correndo atrás do dinheiro para saldar aquela dívida e as dívidas que você vai adquirir, muitas vezes, para adquirir coisas que, a rigor, você não está precisando no momento, mas que você deseja usufruir no momento. Então, se antes era trabalhe e poupe para usufruir amanhã, agora é usufrua hoje, se endivide e trabalhe para pagar a dívida. Então, há uma perspectiva, essa perspectiva se traduz numa perspectiva existencial também de resistência ao sacrifício e exigência da gratificação imediata, que desconstrói aquele discurso lá de trás, né, da necessidade de você se sacrificar. E isso cai como uma luva numa era das celebridades instantâneas, né? Gente que se torna famosa por ter ganho uma determinada exposição, por ganhar aquela exposição enriquece, ao enriquecer exibe um padrão de consumo, né, e um padrão de existência material que passa a ser cobiçado por outras pessoas que também querem essa virada automática na sua vida, né? Então reforça a noção do não, faça agora, pago depois, né? Se eu não tenho condições de adquirir, eu me endivido, né? E depois vou seguir pagando. E é de fato, hoje a gente trabalha para pagar as dívidas, né? Mais do que de fato com vistas no que a gente vai poder fazer com aquele dinheiro futuramente. Fica a dica. Muito interessante. Excelente dica. Excelentes dicas, na verdade. Ricardo Mendes, eu queria te agradecer imensamente pela sua participação nessa live hoje, que você falou assim, nos trouxe tantas histórias interessantes, né, sobre jornalismo, né, seu trabalho nas redações de jornal, em rádio,
assessorias de comunicação e também sobre a sua carreira artística com a banda brasiliense Os Alices nos anos 90, né? Suas composições recentes, e fechou com chave de ouro aí, passando, nos dando dicas e análises importantes sobre padrões de consumo, também sobre mudanças no sistema cinematográfico, né? Das salas de cinema para os streamings, né? Muito obrigado mesmo, dica musical. Queria te agradecer imensamente pela sua gentileza de estar aqui hoje. Valeu mesmo. Muito obrigado, Marcelo. Foi uma ótima conversa. Eu espero que o pessoal aí do outro lado tenha curtido o papo tanto quanto a gente. Com certeza. Queria agradecer também a presença de todas as pessoas que entraram aí ao longo da live, comentaram. Obrigado mais uma vez, pela possibilidade de ter uma conversa com o Ricardo. Há algum tempo que a gente não se vê aí fisicamente, mas foi muito boa essa conversa. Inclusive, tive a oportunidade, a honra aí de trabalhar com o Ricardo também nesse período que ele falou aí do Jornal de Brasília. Muito obrigado aí também, Ricardo. Prazer imenso sempre conversar com você. E a gente se fala em breve novamente. Um grande abraço. Grande abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Valeu, abraço a todos, gente. Boa noite. Falou, Carly, de